olha isso. Gênesis 6, verso 3. É um verso muito importante esse, especialmente para o tema de hoje. Vamos lá, Gênesis 6, verso 3, fala assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esse verso está dizendo que o Espírito Santo não vai agir para sempre na vida do homem. O que isso significa? Que o seu ministério vai acabar. Ele não vai agir em nós para sempre. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim: acabou. Até aqui, ok. Daqui para frente já não dá mais. Então entenda, quando Amós fala da fome e da sede, ele está dizendo assim: vai chegar uma hora em que Jesus lá no céu vai se levantar, vai levantar a mão direita e vai dizer assim: está feito, está consumado, acabou. Aí aqui na terra o Espírito Santo vai dizer assim: aqui também está feito, aqui também acabou, aqui também está consumado. Então Jesus terminará o seu trabalho lá, e o Espírito de Deus terminará seu trabalho aqui. Quando esse dia chegar em que os dois terminarem os seus ministérios, então esse dia a gente chama de fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é justamente o final do ministério de Cristo lá em cima e o final do ministério do Espírito Santo aqui na terra. Quando esse dia chegar, fecha a porta. É isso. E quando esse dia chegar, não somente vai fechar a porta, como outras profecias irão se cumprir aqui na terra simultaneamente quando Jesus falar está feito lá em cima. Quando Jesus disser acabou e o Espírito Santo falar assim aqui também acabou, então nesse dia muitas profecias também se concluirão, se cumprirão, terminarão de cumprir-se ali. Vou dar alguns exemplos. Jesus fala está feito, o Espírito Santo fala está feito, aí se cumpre Apocalipse 22 verso 11, que diz assim: o justo continua sendo justo e o ímpio continua sendo, em outras palavras, quem se converteu, quem não se converteu não se converterá mais. Mas não é só essa profecia, vai também se cumprir a profecia de Mateus 24:14, diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. Aí se cumpre esse texto também. E nesse mesmo dia também vai se cumprir, sabe o quê? Apocalipse 7 verso 1, que eu preguei aqui sábado passado, de manhã. Quando Jesus falar lá em cima está feito, e o Espírito Santo falar aqui embaixo está feito, então os anjos de Apocalipse 7 soltam os ventos. Tudo isso ocorre simultaneamente com o está feito de Cristo e o está feito do Espírito Santo. Fecha a porta, encerra, ali termina. Nesse mesmo dia também vai se cumprir Apocalipse 16, porque quando Jesus falar está feito e o Espírito Santo falar está feito aqui também, então cairão sobre a terra as 7 últimas pragas que estão registradas em Apocalipse 16. Vai chegar uma hora, quando Jesus falar está feito, em que tudo aqui na terra ocorrerá pela última vez. Tudo ocorrerá pela última vez. Preste atenção nisso. Vamos aqui para o nosso chegar mais perto. Nesse dia, a última semana de oração será feita. Nesse dia, a última semana de oração será feita. A última semana de evangelismo será realizada. A última pregação será feita. O último apelo será feito. A última decisão será tomada. O último batismo será realizado. O último programa da Novo Tempo vai ao ar pela última vez. Tudo ocorrerá pela última vez. Aí Jesus fala, acabou. Está feito. Fecha a porta. Isso é semelhante ao que aconteceu na arca de Noé. Enquanto Noé construía a arca, a porta estava aberta. Quando ele entrou na arca e fez o último apelo, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entraria mais. Aí ele fecha a porta por dentro. E o anjo do Senhor veio e fechou por fora. Quem estava dentro não podia sair. E quem estava fora não podia entrar. Fechou a porta. É isso. Será que esse dia está perto ou está longe?
está perto. Quais são os sinais para eu saber que está perto? O dia de acontecer isso. Os sinais, sabe quais são? São os mesmos sinais da volta de Cristo. Os mesmos sinais da volta de Cristo são os mesmos sinais do fechamento da porta da graça. Os mesmos sinais. E se são os mesmos sinais, então escute uma coisa. Se Jesus em breve voltará, então mais breve ainda fechará a porta da graça. Quando esse dia chegar, fechar a porta, Jesus para de interceder, o Espírito Santo para de trabalhar, as igrejas fechadas, não tem mais igreja, não tem mais culto, não tem mais TV Novo Tempo, não tem mais transmissão por Instagram, por YouTube, por Facebook, por TikTok, não tem mais nada disso. Acabou a pregação, não se prega mais. Nesse dia, quando isso acontecer, haverá a fome e a sede que o Amós profetizou. Só que essa fome e essa sede que ele profetizou, sabe que nome nós damos para essa situação que irá ocorrer a partir do momento que fechar a porta da graça? Sabe que nome nós damos? Especialmente nós adventistas, um nome que é muito usado por nós nas nossos estudos: tempo de angústia. Já ouviram falar do tempo de angústia? Pois esse vai ser um tempo de angústia. Por isso que Amós, no capítulo 8, verso 12, Amós 8, verso 12, você lembra do que a gente leu lá? Se não lembra, volta lá em Amós. Mas se você lembra, eu posso falar também de memória o texto, porque lá em Amós diz assim: e andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e aí? Não acharão. Agora vamos analisar o verso 12. Porque quando fechar a porta, quando Jesus fala assim, está feito, acabou, que começa a fome e a sede, haverá o tempo de angústia. As pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que não se entregaram, as pessoas que não se batizaram, as pessoas que não aceitaram a salvação, elas terão aquele vazio no coração, terão aquela angústia de alma, terão aquele desespero interior, e essas pessoas estarão tentando buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor aí não é necessariamente o livro em si. Sabe por quê? Porque pode ser até que essas pessoas tenham uma Bíblia. Pode ser que a Bíblia esteja aí no celular da pessoa, ou esteja Bíblia física, ou de outra forma, quem sabe escondida. Tem Bíblia hoje até enterrada para preservação, né? Tem Bíblia em todo canto. Eu não creio que o problema vai ser tirar a Bíblia da mão das pessoas. Eu não creio assim. Eu penso assim e o que eu penso está na Bíblia. Veja só, sabe por que as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não acharão? Sabe por quê? Porque as pessoas poderão até ter uma Bíblia, mas para que serve a Bíblia sem a intercessão de Jesus? Para que serve a Bíblia sem a obra do Espírito Santo? Me diz. Vocês sabem o que é que dá poder a esse livro? Vocês sabem por que esse livro é tão extraordinário, maravilhoso, poderoso? Não é por causa do papel e nem da tinta que tem aqui. Porque a matéria usada para fazer a Bíblia é a mesma matéria usada para fazer um livro de matemática, um livro de geografia, um livro de história, um livro de biologia. É ou não é? É papel e tinta igual. E por que esse livro é poderoso, é especial? Por causa do nome de Jesus, por causa da obra e do poder do Espírito Santo. É isso que dá poder a esse livro. Mas naquele dia, senhores, Jesus não intercederá mais. Naquele dia o Espírito de Deus não agirá mais, não vai converter mais ninguém. E então as pessoas terão aquele vazio, aquela angústia, aquele desespero, e elas irão tentar buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor mencionada aqui significa uma palavra de paz, uma palavra de perdão, uma palavra de reconciliação, uma palavra que acalma o coração, uma palavra que dê para a pessoa uma certa esperança. E não acharão, por quê? Porque o que dá esperança, o que traz perdão, o que traz cura, o que traz restauração, não são apenas as palavras, e sim o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Mas se Jesus não intercede mais, e se o Espírito de Deus não age mais, então não haverá mais conversões. Os que se converteram e estarão selados. Os que se converteram estarão selados, salvação garantida. Mas os que não se converteram, não se converterão mais. E por isso essa angústia de Amós 8, verso 12, que diz assim: as pessoas irão de mar a mar. Sabe o que é isso?
É assim, alguém aqui na Alvorada vai estar desesperado, alguém que não aceitou Jesus vai estar desesperado, em angústia, desespero. Satanás vai dominar essa pessoa. E então, ela diz assim, eu preciso de uma oração, quem pode orar por mim? Eu quero ouvir uma pregação. Onde o pastor Wesley vai pregar? Não, pastor Wesley não prega mais, acabou. Não, mas espera aí, tem uma pessoa pregando na Praça da Sé. Bora para a Praça da Sé. Chega lá, não tem ninguém. Não, o pregador está em Brasília. Pega um avião, vai a Brasília. Não tem mais pregador em Brasília. Não, no Rio de Janeiro, também não. Tem um pregador em Nova York. Aí você pega um avião e vai a Leimar.